Alô, em português, o tema hoje é: será que realmente estamos a alimentar as coisas ou as situações das quais estamos a falar, ou sobre as quais estamos a falar? Pronto, isso é o nosso assunto de hoje. Bom, por quem não me conhece, sou Nicole Joia Crissa, eu partilho o conhecimento que recebo vivendo as minhas experiências de desenvolvimento pessoal acelerado e, posso dizer, super acelerado, que é mesmo assim. Então, porquê? Hoje, esse assunto, porque a informação, recebi essa informação ontem, vivi umas experiências extraordinárias e como são vividas na linha de consciência, eu cresço e recebo a informação, vem de dentro de mim. Então, o assunto é: será que tudo que nós falamos, ou será que nós alimentamos todas as situações das quais estamos a falar? É isto, a boa pergunta. A resposta é: não sempre, não. Não sempre. Muitas vezes é o caso na ignorância. As pessoas estão alimentando os assuntos dos quais estão a falar. Porquê? Porque quando as pessoas estão em frequências baixas, em frequências de vibrações energéticas baixas, elas estão na densidade, e lá essas conversações servem a alimentar os assuntos que estão falando. Isso é mesmo assim. As pessoas que falam por passar o tempo, porque, olha, encontramos, nós temos tempo, é bom de estar junto, de conversar, é passar o tempo, fazer blá blá blá, e falamos disto, e falamos da. Isso serve a alimentar os assuntos dos quais estamos a falar. Mas, sim, como estou a fazer agora, a intenção é de partilhar o conhecimento para libertar estas situações. É evidentemente que não estou alimentando essas situações. O contrário está feito daqui, a energia que vive daqui, ela provoca reações positivas, vai ajudar as pessoas a compreender e a entender e a fazer o necessário para realmente se libertar destas situações, se assim ela o quer. A intenção é essa: partilhar para informar, para ajudar as pessoas a se libertar do condicionamento mental do qual as pessoas me dizem: você não deveria falar disto porque você alimenta este sistema. Não, eu não estou aqui falando por passar o meu tempo porque não tenho mais nada a fazer ou para me fazer importante ou não sei o que mais. Não. Se estou a falar disto é porque vocês precisam de saber que isto existe e como funciona. Porque, por o momento, há uma enorme ilusão neste mundo. Há dias, a minha vibração caiu. E eu caí no condicionamento mental. Mais uma vez. E doeu. Oh lá lá, como doeu. Mas foi fantástico, porque isso me fez crescer novamente, caiu em mim e, oh Nicole, mas isso me mostrou mais uma vez como que isso funciona. E as pessoas que não sabem disto, e são milhares delas, eu pude constatar isto na internet, estão numa ilusão tremenda que os leva, não por onde eles estão a pensar ir, mas por onde quem envia a informação e leva as pessoas nessa ilusão quer que elas vão. Onde vão? Então, vou lhe falar um pouquinho da 3D, da 4D e da 5D. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão.
esses nomes, essas palavras, são informações do astral, da matriz, da falsa matriz, da falsa luz, da prisão mental. E as pessoas dizem, eu disse muito, ainda já não vou dizer. Saímos de uma frequência de densidade, passamos por uma fase de transição, onde devemos receber, ou deveríamos ter recebido a informação para chegar ao nosso patamar, notre nível de frequência de consciência, com outras informações, que ia nos permitir de nos libertar do controle mental e de todas as regras disciplinares, de obrigações do sistema. Agora, o que aconteceu por quem fez o seu trabalho interior nas boas frequências, não com o condicionamento mental da falsa luz. E o que representa realmente a 5D, eh bien, então, vocês podem fazer a comparação com a 5G. Nós tínhamos 3G, 4G, 5G. Com o D de dimensão é o mesmo, porque a informação vem da mesma fonte, que não é a original da criação. Isso quer dizer que estas frequências, estes níveis de consciência, com as informações que estão a andar por le momento, que continuam a andar, vão levar as pessoas numa matriz muito mais fechada e que vai ser ainda mais difícil de se libertar dessa matriz do que era até agora. É assim. Porque é assim que funciona a vida. Se você não conseguiu se libertar do sofrimento com experiências de nível 1, 2, 3, vou dizer assim, você vai viver experiências de nível 4, 5, 6. E se não conseguir se libertar do sofrimento com esses níveis, nesses níveis de frequências de consciência, você vai viver mais experiências de níveis mais elevados, onde o sofrimento está cada vez mais forte, até você se render realmente à realidade, a ter essas aberturas de consciência que vos leva a desenvolver essa força interior para sair e vos libertar deste sofrimento. É assim que funciona. Agora, é assim que funciona, simplesmente. Pronto, vou deixar refletir nesses assuntos e depois volto daqui por tempo. Logo amanhã estarei cá com mais informações a desenvolver com vocês, tá? Um grande abraço. Amo nós, amo vós. Bom despertar e coragem por o que vier. Tá bom? Tchau, tchau.